Doutora Edna, por que a gente perde o controle nas férias, né? É tão difícil de controlar, principalmente quando se fala em alimentação, não tem hora para nada, ou toda hora é hora para estar comendo, né, doutora? Então, O que a gente faz? talvez por conta dessa permissividade, é férias, tudo é permitido, é momento de lazer, de descanso, não é momento de privação, é momento de curtir, né, digamos assim. E aí a gente aproveita para se aproximar um pouco mais, degustar um pouco mais os alimentos, dormir mais tarde, fazer coisas que normalmente no nosso momentos usuais de trabalho ou de escola a gente não está à vontade para fazer. Doutor Edna, tem alguma dica para a gente tentar se organizar nas férias e não passar do limite? Porque depois para recuperar o peso, né, doutora? Então, é difícil. E até porque a gente quer estar bem esteticamente nas férias, né? Fisicamente quer estar bem. Olha, a dica é a gente ter um comportamento saudável naturalmente, sempre, constantemente. Nesses momentos em especial, em ocasiões em que você não está em casa, aí tomar um cuidado especial com a seleção de alguns alimentos, porque é importante que o alimento seja leve, saudável e seguro, né? Sei. Para isso, nós temos sugestões que ajudam a hidratar o corpo, é uma questão também muito importante durante o verão, e a hidratação. Então, alimentos que contenham líquido, como frutas, sucos, Doutora Edna, picolés. parece, por exemplo, para quem está na praia, parece que a gente sente mais fome nessa época. É assim? O que acontece? Acho que é pela atividade em si, pela exposição ao sol, né, por aquele momento, né, é prazeroso, né, e naturalmente Essa exposição surge. provoca isso, doutora? Não, não tem nada assim, nenhum estudo que mostra, nenhuma que provoque, essa exposição provoque. O que acontece é que a exposição, ela aumenta a chance de desidratação, então aumenta mais a necessidade de líquidos. Sim. E talvez com isso haja uma confusão com a sensação de fome. Falando né? em líquidos, doutora, nessa época também muita gente está na praia, no clube, abusa um pouco da bebida alcoólica. Isso também prejudica? Prejudica, né? E, naturalmente, assim, o álcool, ele tem o seu efeito independente do momento e da situação, né? Consumido em excesso. Então, existe a quantidade permitida de álcool em qualquer situação, em qualquer momento da vida. E qual é a né? dica que a senhora dá para o nosso telespectador para comer sem engordar nessa época? Então, é isso como eu coloquei antes, escolher alimentos leves e que ajudam a hidratar, que forneçam nutrientes e pouca caloria. O problema, doutora, é que na Frutas, praia às vezes é difícil, né? Isso, então, alimentos seguros. Então, alimentos assados, quanto alimento preparado fora de casa, quanto menos úmido, mais seguro ele é. Então, salgados, mais salgados de forno, evitar frituras, porque a fritura já tem um teor calórico muito elevado, aí uma gordura saturada, né? Então, não é um alimento muito saudável. As frutas são boas dicas, porque além de hidratar, elas também são nutritivas, possuem vitaminas e minerais que vai ajudar a repor as necessidades do organismo, né? Líquidos como água de coco, cajuína, sucos, picolés, sorvetes de frutas, saladas de frutas. Doutora Edna, no peixe frito, não dá para liberar uma vez nas férias, pelo menos? Dá, doutora? Olha, tudo é uma questão de bom senso, né? Se você associa o consumo do peixe com o consumo de outros alimentos saudáveis, como saladas, né? Arroz, não exagerar na quantidade do arroz branco, de preferência arroz integral, não tem nenhuma questão. Não é muito fácil encontrar uns alimentos integrais, né, no nosso meio. Mas o consumo do peixe assado, nós não temos o hábito de usar o forno. É interessante que a gente aprenda a utilizar o forno, porque fica igualmente saboroso e mais saudável e seguro. Fica seguro também, o alimento assado ele é mais seguro do que o alimento cozido, né, porque ele tem um teor menor de umidade, então ele corre o risco menor de ser contaminado, né? E ele fica mais seguro por mais tempo e é leve e saudável da mesma forma. Olha, gente, e durante a época de férias, passamos longos períodos longe de casa, como a doutora falou agora. Mas como se alimentar bem sem colocar a saúde em risco, hein? Se o seu destino é a praia, por exemplo, veja algumas dicas na hora de matar a fome. Quem vai consumir na praia molhos, frituras e principalmente frutos do mar deve ter atenção redobrada por vários motivos. Esses alimentos, bastante consumidos nessa época do ano, também podem, se estiverem impróprios para o consumo, trazer sérios danos à saúde. Observar, né, a visão geral dos locais, tentar ver a limpeza, tentar se informar quanto à qualidade daqueles alimentos, se são mais próximo, né, aos naturais, se são frescos, como no caso dos peixes, os crustáceos,
tentar se informar quanto à procedência desses alimentos. Na lista dos alimentos mais consumidos dessa época estão o caranguejo e o camarão. Para quem não resiste a essas delícias, é bom ficar de olho nas dicas para evitar contaminações. A melhor opção é ver a procedência, né? Porque às vezes até o local onde ele é cultivado, de onde ele é, digamos, né, coletado, pescado, criado, ele pode ter algum tipo de contaminação. Se você vai passar o dia na praia, procure barracas que ofereçam água encanada e verifique as condições de higiene do local. Os quiosques nas orlas sempre são opções mais seguras do que os ambulantes. Prefira alimentos cozidos aos crus e sempre lave as mãos com água potável antes de se alimentar. Se você puder, a melhor opção é levar os alimentos preparados em casa, como saladas de fruta ou barrinhas de cereal. Com essas dicas, você cuida da saúde e garante seu bem-estar mesmo longe de casa. Olha aí, doutora Edna, a gente fez esses exemplos. O caranguejo, por exemplo, é o mais consumido, é o prato mais consumido, principalmente no nosso litoral e aqui também na capital, né? Quem está de férias fica aqui. Agora, eu quero saber da senhora, visualmente o caranguejo e outros frutos do mar, né? Eles são mais difíceis da gente saber se estão bons para o consumo. Qual é a dica que a senhora tem? Porque principalmente as cores deles já são mais escuras, né? O caranguejo principalmente. Verdade. Então a gente nunca sabe se ele está bom ou não para o consumo. Então, nesse caso, a gente tem que ser... O consumidor tem que aprender a se cercar de seguranças, né? O caranguejo é uma preparação que é para ser feita, se for o caranguejo inteiro, né? Ele ainda vivo. Então, o consumidor tem o direito de, ao solicitar, consumir caranguejo, de verificar se ele estava vivo antes do abate, se ele não estava abatido antes do consumo, né? Na hora do consumo, tem que ser uma carne adocicada, que se solte facilmente, né? Da estrutura óssea, da crosta, né, do corpo do caranguejo, e que não tenha, que tenha um cheiro e um sabor característico, mas não, porque já tem um sabor de mangue, um cheiro de mangue semelhante ao cheiro do mangue, mas que não seja um cheiro pútrido, um cheiro de alimento estragado. Que é isso que confunde muito as pessoas, né? Ele tem que se soltar facilmente da carcaça. Então, aquela essa é a carne primeira grudada, dica. Significa aderente à carcaça, significa um sinal de que ele já pode não estar muito adequado para o consumo. Então essa é a principal dica. Olha, gente, dica importante que muita gente tem dúvida. E um sabor né? meio amargo também. Sabor meio amargo porque também. o sabor natural é meio adocicado. Agora eu ter outra dúvida também, que eu tenho certeza que é a dúvida da maioria. O caranguejo, o camarão, são comidas calóricas? São em parte, digamos assim. A carne em si, ela não é tão calórica. Porém, apesar de ser um animal pequeno, eles detêm uma pequena quantidade de gordura que é essencialmente colesterol. Então, não é nem a quantidade da gordura que eles detêm, mas é o tipo de gordura que eles Isso que dos eles dois, ofertam. doutor? Dos dois, especialmente o caranguejo. Aquela gordura que fica mais próxima à cabeça chamada do caranguejo, né? Aquela parte maior da sua carcaça, é essencialmente colesterol. Então, é um tipo de gordura que deve ser evitada. A carne por si só não é rica, porque a gordura está separada da carne. E o camarão? Algumas pessoas falam, inclusive, que tem colesterol alto, né? O camarão que Sim, prejudica. sim. Só que a quantidade é pequena, porém o teor é elevado na pequena quantidade que tem. Não é? E aí a gente pode abusar, por exemplo, no dia, na semana, a gente pode comer de férias quantas vezes mais ou menos? Vinícius, abusar, a gente nunca vai poder. Não né? pode, né? A gente pode degustar, né? A gente fica à vontade, fazer a troca. Existe o consumo natural, diário, para todas as pessoas de proteína, que pode ser proveniente da carne, do frango, do camarão, do peixe, do caranguejo, né? Do frango. Então, essa proteína, essa quantidade, a gente deve, digamos assim, camarão médio, de 5 a 7 camarões. É a medida, né? Porque a gente não tem dose, a gente dosa tudo na vida, tamanho de tudo, tudo que a gente tem o hábito de dosar, de medir. A Alimentação não, mesmo, o prazer né, de comer quem dosa, né? Mas aí, no caso, é importante a gente pensar, né? Nada de exagero, né? Saciedade, ok, então não precisa comer por gula. Doutora Edna, eu queria que a senhora respondesse também agora outro mito aí de muita gente, principalmente aqui no Nordeste, em relação à questão do caranguejo. O que pode acontecer se a gente comer um caranguejo estragado? É verdade que pode até matar? Pode, dependendo do tipo de toxina presente, naquele caranguejo especificamente consumido e estragado, né? Pode, né? Nós temos... as toxinfecções alimentares, elas são... Não é uma morte assim súbita, imediata, rápida, né?
ela pode ir agravando o quadro até levar a um estado de parada respiratória, né? Assim como um alimento enlatado também, né? Contaminado. Perigoso, né, É doutora? perigoso. Então, é tomar cuidado, evitar o primeiro sinal, tratar, procurar ajuda adequada. Doutora Edna, o telespectador também quer entrar na nossa conversa. Vamos ver a primeira pergunta para a senhora. Meu nome é Maria Inês, eu quero saber quais os alimentos que podemos evitar na praia. Ih, doutora Edna, são vários, né? Pela cara da senhora, já vi aqui que tem muita coisa, a lista é grande. Então, não é nem na verdade, são aqueles preferidos, né? São as guloseimas. Eu vou lhe ajudar. Aquele são queijo. Aquele queijo. Aquele queijo que o vendedor O passa. problema não é nem o queijo. O queijo é inocente. A questão é a forma de comercialização do queijo. Um queijo exposto, colocado de forma não muito higiênica, manipulado, É né? perigoso. É arriscado. Ele pode ter, utilizar, toca naquele recipiente, né, da fritura, do aquecimento do peixe. E o camarão no saquinho, doutora? Também, ele corre o risco de desenvolver toxinas, né? Bem, é perigoso. Perigoso. Alimentos gordurosos. A gente tem uma predileção por alimentos gordurosos, chocolates, né? Crepes faz o maior sucesso nas praias do Crepes Piauí. faz o maior sucesso. Então, aquela preparação mal acondicionada em temperatura. A massa é preparada com muita antecedência. É perigoso, doutora. Leva pronta de casa, com o queijo cortado, muito manipulado e conservado inadequadamente na temperatura inadequada. Doutora Edna, e Isso o é um coco, risco. ele é liberado? Em excesso ele pode prejudicar ou não? Não, só se ele tiver o coco, porque ele é importante para a hidratação. Então, não há uma preocupação maior com os líquidos, né? Até porque nós temos que consumir em torno de 2,5 litros de água por dia. E no momento desse, onde a sudorese é maior, você pode ficar um pouco mais à vontade. Então, o coco está à vontade, né? Está liberado, doutora. A gente tem mais uma pergunta para a senhora, vamos ver? Olá, meu nome é Sam. Eu gostaria de saber se aquele martelo que a gente usa no caranguejo acaba contaminando o alimento. Doutora, já aquele martelo, eu acho que não dá para lavar sempre, eu não sei como é que é Mas feita a limpeza. é um recipiente de utilização, ele vai entrar em contato direto com o alimento que você vai consumir. E aí né? o que a gente faz? É importante que ele seja higienizado adequadamente lá no estabelecimento. Uma substância adequada com hipoclorito de sódio. Que além do martelo ainda tem aquele suporte também para quebrar, Tudo isso né? tem que ser. Assim como nós temos o cuidado de higienizar o alimento, os vegetais, com água e hipoclorito, também tem que ter o cuidado de higienizar aquele recipiente. A mesma medida, você pode pegar 1 litro de água com uma colher de hipoclorito de sódio a 2,5% e deixar mergulhado por 30 minutos. Depois, Pode deixa ser no local perigoso, deixa no local seguro, sem contato de insetos ou roedores. Inclusive, tem pessoas, doutora, você que está em casa assistindo, eu conheço várias pessoas que uma dica também que eu aprendi é ter o seu próprio martelo, o seu suporte de caranguejo. Tem pessoas que andam lá na sacola de praia, é também uma boa dica, né? Desde que esteja adequadamente higienizado. Porque você pode lavar em casa, né? É mais Pode. seguro, né? E também transportar de forma segura, né? Higiênica, não misturar com tudo que está dentro da sacola, né? Pode ser perigoso, né? Pode. Doutora Edna, para encerrar, mais alguma dica para o nosso telespectador que está de férias ou vai entrar ainda de férias? Então, a dica é procurar se alimentar adequadamente, fazer uma boa refeição em casa e segura, tomar cuidado mais com a hidratação na praia do que com o consumo de alimentos. E, se for o caso, alimentos feitos, elaborados ao forno, evitar frituras, se for uma preparação ao molho, de caldo, que seja uma preparação feita logo próximo ao consumo. E que o consumidor não tenha nenhum constrangimento em se certificar das condições higiênicas do preparo do alimento que ele vai consumir. É um direito que lhe assiste. Ok, então, eu queria agradecer a participação da doutora Edna Lima, que é nutricionista. Muito obrigado pela participação, doutora. Acho que a senhora ajudou muita gente aí que está arrumando as malas.